futuro, a Bluey vai ter uma filha. E isso também quer dizer que ela vai ter um marido. Mas será que você sabe de quem nós estamos falando? O criador. A primeira coisa que você precisa saber sobre este assunto é que o criador da série, o Joe Brumm, já falou que a filha da Bluey tem características de dois personagens, o Mackenzie e o Jean-Luc. Isso quer dizer que só existem dois cachorrinhos que podem ser o futuro marido da protagonista. Mas será mesmo que é isso? Nós ainda vamos explicar isso daqui a pouco. Mas agora o que você precisa saber é que no final do episódio surpresa da terceira temporada, a filha da Bluey está usando o mesmo brinquedo que ela usou anos atrás. E sim, isso abre espaço para teorias. Nós falamos que o Joe Brumm confirmou os personagens que poderiam ser os pais da filhote. Ele disse isso em uma entrevista para um podcast chamado Gotta Be Done. Mas tem um problema. Será que isso é mesmo verdade? O que nós podemos ter certeza é que no mundo da Bluey existem muitas pistas de como será o futuro, mas além disso, também existem algumas armadilhas. Algumas teorias parecem que estão certas, mas no fim são comprovadas como sendo mentiras, e por isso muita gente pensa que o Joe Brumm estava apenas fazendo uma piada para enganar os fãs. Será que existem outros candidatos a futuro marido da protagonista? Vamos descobrir agora mesmo. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Mackenzie. Vamos falar a verdade. O futuro marido da Bluey, com toda certeza, vai ser o Mackenzie. A primeira prova disso acontece no episódio Morceguinha da primeira temporada, quando a Bluey está sonhando e ela atravessa a janela do Border Collie. A pista mais importante dessa cena é que a Bluey está sonhando com coisas que ela deseja muito. Nessa história, a cachorrinha passa por alguns cenários enquanto ela voa. Ela vê o pai jogando rugby, porque isso é o que o Bandit deseja, e a Bluey está voando porque é isso que ela quer, além de ficar acordada até tarde como um morcego, é claro. E o Mackenzie só aparece no sonho dos desejos porque a cachorrinha tem interesse por ele. Agora, no episódio Barcos e Latidos, toda a história é sobre o nascimento do amor romântico entre a Mia e o capitão. E quem aprende sobre esse assunto é a Bluey e o Mackenzie. E não é coincidência que foram esses dois personagens que estavam aprendendo sobre esse assunto. Além disso, vamos lembrar que a filha da Bluey, que nós vamos chamar de Roxy, tem características do Mackenzie. Ela se parece muito com a espécie de cachorro Border Heeler, que é uma mistura entre as raças da Bluey e do Mackenzie. As chances de ser ele o marido da Bluey são muito altas. Jean-Luc. Outro personagem que faz toda a diferença nessa história é o Jean-Luc. Ele é um personagem que só apareceu em um único episódio da primeira temporada. Mais de 100 episódios vieram depois disso, e ele nem mesmo foi mencionado. Mas, ainda assim, muita gente ainda sonha em ver ele junto com a Bluey. Vamos falar a verdade. O labrador canadense tem grandes chances de ser o marido da Bluey. E um dos motivos para isso é bem simples. Nós já vimos os dois juntos no futuro, ao contrário de todos os outros. Primeiro, vamos lembrar que no site oficial de Bluey está escrito que o Jean-Luc aprendeu inglês apenas para conseguir conversar com a Bluey. Isso é bem romântico. Segundo, vamos lembrar também que os dois plantaram uma árvore juntos e se encontraram no mesmo lugar anos depois. Isso também é super romântico. E quando isso aconteceu, os dois têm idade para estarem apaixonados. Outro detalhe super importante é que a filha da Bluey tem características do Jean-Luc. Isso também é um fato confirmado pelo Joe Brumm durante a entrevista para o podcast Gotta Be Done. Sem falar que mesmo o Jean-Luc só aparecendo em apenas um único episódio, os fãs ainda querem ver ele perto da Bluey. Esse sim tem grandes chances. Dois pais. Nossa, mas você já pensou que na verdade a Roxy, que é a filha da Bluey, pode realmente ter dois papais? O próprio Joe Brumm disse que ele pediu para os animadores do desenho colocarem características de dois personagens da cachorrinha. Isso faz a gente pensar que talvez a Bluey tenha escolhido dois cachorros para serem os pais da sua filha. Neste caso, a gente estaria falando de alguma tecnologia super poderosa que permite existir alguém ser ao mesmo tempo filha do Mackenzie e do Jean-Luc. Algo que não existe no mundo real. Mas não se esqueça que este é um desenho sobre cachorros que falam e andam nas duas pernas.
modernas, então não espere muita realidade. Você acredita nessa possibilidade? Você prefere o Mackenzie ou o Jean-Luc? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. Lucky. Sabe o Lucky, o labrador amarelo que é vizinho da Bluey? E se ele fosse o futuro marido da nossa protagonista? Você duvida que isso pode acontecer? Então vamos pensar nisso. Bem, pra começar, a Bluey passa mais tempo perto do Lucky do que de qualquer outro amigo. Os dois são vizinhos. O Lucky pode não estudar na escola da Calypso como o Mackenzie, mas vamos ser honestos, está bem? O Pet não é chamado de pai do Lucky sem necessidade. A verdade é que todo mundo chama o Pet de pai do Lucky porque o Lucky é muito famoso, é um cachorro super popular no bairro da Bluey. Isso quer dizer que esse labrador com certeza chama a atenção das pessoas e provavelmente chama a atenção da Bluey. Nada impede de a amizade entre a Bluey e ele se transformar em algo mais especial no futuro, sem falar que o Lucky joga o esporte favorito do Bandit, o que já é um motivo para o Sr. Hiller apoiar ele. O que você acha disso? Rusty. Está certo, talvez agora a gente esteja exagerando em falar que o Rusty vai ser o marido da Bluey, mas existe sim a chance disso acontecer por causa da criação da série da Cachorrinha Azul. Você deve saber que o plano dos criadores do desenho era fazer do Rusty o personagem principal. É por isso que ele e a Bluey são tão parecidos. Se você colocar um do lado do outro, vai perceber que eles são quase iguais, só mudando a cor e o formato das manchas. Agora, essa ideia não deu certo, mas mesmo assim o plano deve ter continuado para uma coisa que vai acontecer no futuro. Vamos lembrar também que o nome do Rusty seria Mackenzie. É isso mesmo, pelo menos é isso que apareceu no episódio piloto que não foi ao ar. Agora pense em como Bluey funciona. São duas cachorrinhas filhotes conhecendo o mundo e brincando com o papai, que é o Bandit. Isso pode continuar no futuro, mas dessa vez colocando o Rusty como pai Roxy. Isso faz todo sentido, porque assim o Red Kelp teria o protagonismo que os criadores da série sempre quiseram pra ele. E aí, concorda com essa ideia? Toff. Há algum tempo vem acontecendo uma fofoca bem interessante sobre um possível futuro personagem que vai entrar para a série na 4ª temporada. O nome dele seria Toff, e ele seria um cachorrinho da cor caramelo. Ele entraria na escola da Bluey vindo de outra cidade e logo se aproxima da cachorrinha protagonista. Do mesmo jeito que a Bluey, o Toff seria muito bom em criar brincadeiras e adoraria explorar a natureza. A chegada desse novo personagem, se ele realmente for confirmado, pode ser uma mudança na forma como os fãs pensam no futuro da Bluey. Isso porque ainda existe a chance de acontecer um salto no tempo no universo da Bluey, onde ela já vai estar grande. E todo mundo sabe que quase ninguém se casa com o seu primeiro amor. A Frisky e o Bosco, que eram namorados, podem confirmar isso. Será que o futuro marido da protagonista é um personagem que ninguém conhece? Blue Heeler. Ainda nesta ideia, vamos apresentar uma outra possibilidade. Nada impede de o futuro marido da Bluey ser um outro cachorro da espécie dela. Nós estamos falando isso porque a maioria dos personagens são assim. O Bend e a Tilly são da mesma espécie e só mudam de cor. A mesma coisa acontece com os amigos da Bluey. Os pais da Chloe são dálmatas. Os pais do Mackenzie são Border Collies, e isso se repete com vários outros personagens. Na verdade, um dos únicos exemplos que não segue esse padrão é a Missy, a amiga da Bingo. A Missy é uma terrier australiana, enquanto a mãe dela é da raça Spitz alemão. O que nós estamos tentando explicar é que na maior parte dos exemplos, os filhotes nascem da união entre cachorros da mesma espécie. Por isso, é muito mais fácil que a Bluey conheça um cachorro que seja um Blue Heeler ou um Red Heeler e se case com ele. Você aceitaria isso ou prefere um personagem já conhecido? Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Solteira. Agora vamos falar da teoria menos aceita pelos fãs, aquela em que a Bluey não vai ter marido nenhum. Vamos nos lembrar que a protagonista que aparece no final da 3ª temporada aparece na porta dos pais sem o seu marido. E sim, isso não quer dizer muita coisa, mas quem foi que disse que ter um filho quer dizer que você é casado? Existem 2 personagens na série que não seguem essa regra. O Winton, que é filho do Cornelius, os pais dele são separados, e também a cachorrinha Judo, que é filha da Wendy. O pai dela não mora com ela. A Bluey pode muito bem se casar com o personagem, ter um filho com ele, o relacionamento pode não dar certo e eles se separarem. Neste caso, a Roxy teria 2 casas, do mesmo jeito que o Winton.
Winton. E naquele dia em que a Bluey foi visitar os pais, seria o dia em que a Roxy ficaria com a mãe. Será que isso vai mesmo acontecer? Parece um pouco sem graça. O que você acha? Winton. Falando no Winton, você consegue ver ele junto com a Bluey? Não? Então vamos ver como isso poderia funcionar. A verdade é que o Winton é um dos poucos personagens que tem chances de conquistar a Bluey. Você não concorda? O Winton é filho do Cornelius, e este Bulldog é um dos cachorros mais românticos do desenho. Sério, ele é muito bom com as garotas. Sendo assim, o Winton pode ter herdado o talento do pai. O Cornelius já apareceu com uma namorada no desenho, e ainda conquistou o coração da mãe dos terriers. Vamos ser honestos, o Winton pode parecer um cachorrinho medroso agora, mas o que impede ele de crescer e se transformar em um personagem que as meninas adoram? Parece que isso está no sangue dele. Você concorda? Terrier. E claro, nós podemos pensar que a Bluey vai se casar com um dos irmãos trigêmeos Terrier. Essa teoria não é famosa, e tudo bem, mas a Bluey até que combina com a energia dos terriers. Você concorda? Eles são bagunceiros e inventam brincadeiras super malucas do mesmo jeito que a Bluey. A energia da nossa protagonista combina muito com os irmãos. A gente só não sabe com qual deles ela iria ficar. Você acha que algo assim pode acontecer? Seria interessante, é verdade. A Bluey teria um marido tão divertido como o Bandit, mas, ao mesmo tempo, essa teoria é um pouco fraca, porque a gente não conhece os irmãos Terrier tanto assim. A gente não sabe nem mesmo o nome deles. Você concorda? Poodle. Ainda falando em teorias que são diferentes, nós vamos falar de uma outra que nós encontramos na internet há pouco tempo. A Bluey poderia se casar com um dos irmãos da Cacau. A amiga Poodle da Bluey tem vários irmãos, e como as duas famílias são bem próximas, a protagonista pode se casar com um dos irmãos da Cacau, certo? Não, errado. A verdade é que a amiga Poodle da Bluey tem apenas 3 irmãos meninos, todos eles alguns anos mais velhos que a Cacau. Ou seja, é um pouco difícil de acreditar que a nossa protagonista iria se casar com alguém que seja tão mais velho. Sem falar que a filha da Bluey não se parece nem um pouco com um Poodle, nem com um Bulldog no caso do Winton. Por isso, as teorias são muito boas, mas é muito mais correto pensar que o futuro marido da Bluey será ou Mackenzie ou Jean-Luc. Nós vamos descobrir qual deles nos novos episódios, mas até lá, fique com a gente! Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!